Fala pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Semana de Vendas B2B. Estamos no primeiro dia falando um pouquinho sobre geração de demanda e hoje aqui eu estou com o convidado Brandway para poder falar um pouquinho sobre análise de canais. Então, Brandway, para a gente poder entrar nesse assunto, né, para a gente poder entrar sobre essa questão de análise de canais, como é que a gente analisa a geração de demanda, daí eu vou deixar um espaço primeiro para você poder, né, se apresentar, falar quem você é, apresentar suas credenciais, né, e nada de ser modesto. Que aqui a gente não tem modéstia. Perfeito. Fala, Henrique. Primeiro, obrigado pelo convite, Henrique, Plumes. Fala, pessoal de casa, tudo bom? Meu nome é Brandon Santiago. Eu tenho cerca de 14 anos, mais ou menos, no mercado de growth, cuidando de marketing, vendas, produto e dados. Sempre fiquei nessa ótica 360 de growth, focando muito em marketing e vendas. Legal trazer, acho que de últimas passagens, estava na 99 como growth manager há um bom tempo atrás. Fui diretor de marketing da Vita, na transição ali de SaaS para uma parte mais ABM, que é hoje o que eles atuam. Até pouco tempo atrás eu estava na Flash Benefícios, então era diretor de Growth. Então entrei lá bem no comecinho e montei a área de marketing e vendas. Saí pós-Series B, com acho que cerca de umas 300 e poucas pessoas ali. E atualmente eu estou como co-founder na Escola Exchange, né, uma aceleradora de vendas focada ali em líderes comerciais e estruturações de processos. Além de ser mentor da Amplify, que é uma escola de aceleração da FIAP, e advisor na Associação Brasileira de Startups, na BS. Bom, como vocês podem ver, né, pouquíssima credencial, né, para apresentar aqui no dia de hoje. E bem, para a gente poder realmente entrar nesse assunto, né, Brandon, primeiro, vamos fazer uma introdução, né, explicar para o público o que a gente está falando quando a gente está falando de canais de geração de demanda, né? O que a gente quer dizer com esse termo aqui neste web, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que um ponto muito importante para a gente começar quando a gente vai nessa ótica é o princípio de tudo, né? Costumo dizer que quando a gente olha uma operação de vendas, obrigatoriamente ela precisa basicamente de demanda em fácil acesso para ela conseguir estruturar e ter os seus processos, ter as suas vendas ocorrendo, né? E aí aqui eu acho que tem já um ponto muito importante de você entender bastante do seu ecossistema, né, do seu negócio, você entender qual é a melhor forma de gerar esse tipo de demanda, né? E aí quando você entra nesse ponto de entender um pouco melhor sobre o seu modelo. Pô, eu sou um B2C ou um B2B. O meu modelo ele é mais transacional, ele exige um pouco mais de uma venda consultiva ou uma venda um pouco mais relacional. Quando eu começo a entender um pouco mais desses aspectos, eu consigo definir o que exatamente é a melhor forma de eu conseguir gerar essa demanda. Tá? E aí a gente entende um pouco desses canais de geração de demanda que a gente está trazendo aqui. Fantástico, né? E quando a gente fala de canais, né, a gente está falando do anúncio pago, a gente está falando do telefone da empresa, né, a gente está falando do revendedor, né, que chega até nós com já oportunidade já trabalhada. Então, né, alguns exemplos só de canais, né, que a gente vai abordar aqui. E, né, partindo para a segunda pergunta, de fato, como eu entendo qual canal gera, né, mais receita? A pergunta de R$1 milhão, né? Se todo mundo soubesse a resposta à pergunta, né, não tinha nem por que estar aqui, certo? Perfeito. É importante a gente trazer essa ótica, igual você comentou, tá, Henrique, a partir do momento que está claro para a gente qual é a forma da gente lidar com o nosso público, a gente escolheu quais os melhores canais para a gente conseguir atuar, porque são os canais que têm mais aderência ao nosso público, ou o nosso perfil, é muito importante a gente ter uma compreensão de esses canais, quais são as melhores formas de eu utilizá-los, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente pensa em estratégias principalmente de marketing, você tem um leque gigantesco de canais e estratégias para serem utilizadas, né? E nem todas são necessárias para você utilizar, nem todas são as ideais para você trabalhar, né? E aí, o que define para você olhar isso, né? Acho que o primeiro ponto é a gente entender um pouco mais sobre esses montes de canais de geração de demanda, a gente talvez começar a agrupá-los por caixinhas, né? Então, tem uma das metodologias que a gente usa bastante, a gente acha super interessante, que é a metodologia de peso, que a gente chama, né? Que são, basicamente, você olhar todos esses seus canais de geração de demanda e você talvez agrupá-los em caixas, né? Então, você tem um grupo de canais que eles estão um pouco mais atrelados a canais pagos. Então, como você comentou, né? Pô, um anúncio no Facebook que eu faço, um anúncio no Google, em busca paga, uma parte, talvez, de patrocínio dentro de alguns canais ou uma mídia offline. Então, aqui eu estou falando de todos os canais que eu estou pagando basicamente para estar dentro desses pontos, né? Eu tenho canais, obrigatoriamente, que são canais meus, são canais que eu consigo desenvolver internos, proprietários, né? São on-cards. Estou falando aqui de sites, estou falando de canais de blog, estou falando de um pedaço de redes sociais. E aí eu tenho um terceiro bloco que se divide até em duas frentes, são canais
são canais ganhos, né? Acho que ganhos tanto por compartilhamentos ou canais de terceiros que geram parte desse tráfego para a gente, tá? Então, exemplos, por exemplo, de um canal de revenda, aquele nosso parceiro, aquele nosso terceiro que gera aquela demanda para a gente de listas enriquecidas, né? Um PR, uma saída na imprensa que a gente trabalha. Então, basicamente, todos os canais que geram aquela demanda é que eu não necessariamente controlei, né? Um terceiro desenvolveu isso. Então, dito isso, olhando esses 3 blocos de canais e eu conectando aquela história de qual deles são os melhores para atuar, eu não preciso querer trabalhar com todos ao mesmo tempo. É importante eu definir alguns deles e dizer, pô, primeiro eu vou ser muito bom em algum desses canais. Então, eu tenho muito know-how dentro de casa ou, para mim, eu já entendi que o meu público está bastante num ecossistema de redes sociais ou de Google. Vamos começar então com mídia paga, que a gente consegue acelerar ele, né? E aí a gente entra nesse bloco de, pô, beleza, eu entendi que aquele grupo de canais, né, são muito importantes para eu atuar, vem a provocação de qual a melhor forma de mensurá-los e analisá-los, né? E aí eu acho que aqui é importante a gente dividir em 2 blocos. Todos esses canais, eles possuem indicadores, né, KPIs que a gente utiliza, são indicadores chaves para você medir este canal. E é muito importante você ter isso conectado aos seus indicadores de negócio, seu indicador de empresa, né? Então, colocando, acho que num cenário claro, se eu sou uma empresa B2B e um dos meus objetivos ali como vendas para serem alcançados é gerar leads através do marketing ou através da estrutura de canais, através da minha estrutura de outbound, eu já tenho uma clareza ali que leads qualificados é o meu objetivo de negócio, né? E o marketing, esses canais, eles de alguma forma têm que gerar ou têm que estar conectados a esse KPI de leads qualificados, né? Então, aí eu começo a entrar numa seara em canais de mídia paga. Pô, quais são as métricas que eu posso utilizar para conectar nesse meu KPI de negócios, né? Então, muitos desses canais, eles têm objetivos, né? Têm métricas próprias e é muito importante a gente ter essa conexão, né? Então, mídia paga, estou falando ali de visitas, estou falando de cliques, volume de cliques de pessoas que clicam no nosso anúncio, desses cliques, quantos foram para o nosso site e aí quantos resultaram em um lead qualificado ou um lead que eu vou conseguir utilizar na minha operação comercial. Perfeito, né? E essa estratégia, né, de separar de pagos, conquistados, né, de próprios, né? Tem até um quarto que adicionaram recentemente, que é o de compartilhados, né? Que é também de redes sociais, né, gestão de comunidades, né, que fica cada vez mais forte. E é importante ter esse controle justamente para entender, né? Porque, por exemplo, o pago, ele é um canal, né, como o nome diz, exige investimento. Né, que todo mundo fala, né, sobre geração orgânica, né, que já seria mais esse conquistado, né, realmente o que você já consegue gerar um volume de forma natural. Mas também tem esses pagos, né, que aí você tem que investir, né, se o seu negócio está começando muitas vezes, o pago ele é uma originação muito importante. Né, se você está começando, para tracionar o negócio, para aparecer em mais lugares. Dos conquistados, né, nem sempre quando você começa você já vai ter, né, justamente. Então, uma empresa que está começando dificilmente vai ter um trabalho de PR, né, de relações públicas logo de início. Então, dificilmente vai aparecer no Estadão, dificilmente vai aparecer na Globo, né, quando está lá nos seus 50, 100 funcionários. Né? É até interessante, Henrique, trazendo esse ponto, porque acho que as empresas têm um pouco, né, dessa insegurança de falar, pô, qual é o melhor canal para eu trabalhar, né? Qual que é o momento de eu desenvolver isso? E, na verdade, eles vão muito numa ótica de olhar mercado, olhar outros concorrentes, olhar alguns players de mercado e falar, pô, todo mundo tá indo ali para mídia paga, é onde eu tenho que ir, né? E às vezes, na verdade, tá um pouco mais atrelado a onde, como a gente comentou, né? Onde você tem um pouco mais de know-how para você trabalhar, onde você já percebeu que o seu público está mais aderente, né? Então, eu tenho produtos que eles são muito mais fáceis de eu pulverizar via mídia paga, né? Então, pô, é muito mais óbvio eu conseguir trabalhar dentro desses ecossistemas, né? Então, acho que tem um ponto aqui importante de talvez a gente garantir que escolhi um canal, eu vou testar um canal, pô, testa ele colocando todas as suas forças, talvez, focados nesse canal para você conseguir gerar um buzz de controle, né? Se você testar muitas coisas simultaneamente, às vezes você não tem time ou estrutura, né, ou budget para isso, cara, você vai pulverizar muito o seu resultado e você não tem um canal principal de aquisição, né, que eu acho que é o mais importante. Sim, é importantíssimo esse ponto, né, porque às vezes o pessoal fala, né, do omnichannel, né, o omnicanais, que eu vou trabalhar todas as redes sociais, vou trabalhar todos os caminhos, e aí os leads vão chegar, só que aí você coloca tudo isso, né, nas costas de um estagiário de social media. Perfeito. E aí ele não tem, né, toda essa vazão para poder deixar um feed bacana de Instagram, né, deixar um feed bacana de LinkedIn, deixar, né, realmente alimentar essas redes.
para que tenha um volume bacana, né? Perfeito. Tipo, às vezes as pessoas realmente têm esse problema de dispersar a atenção, né? Tá tirando para tudo que é lado e acaba não tendo foco na estratégia, que é, no final das contas, o essencial, né? Naquele KPI, né? Justamente. E até fazer essa conexão, né, com KPI, você já falou algumas métricas aí, mas eu queria, né, entrar mais a fundo nessa questão de como eu tenho a visão desses resultados de cada um desses canais, né? Onde eu preciso olhar para que eu possa avaliar a quantidade de demanda gerada em cada um desses canais. Claro, perfeito. Vamos lá. Acho que um ponto legal, Henrique, da gente entrar sobre esse tópico é a pessoa ter muita clareza de como é hoje a jornada dela ali de vendas, né? Muito no sentido não do processo, da ferramenta, óbvio, ela vai ser importante, a gente vai até falar disso um pouco mais para frente, mas é importante você entender mesmo de, pô, eu tô apostando nesses dois canais, então eu tô apostando em mídia paga e tô apostando num canal terceiros ali de revendedores, terceiros, tá? Como que é o processo desses dois, né? Então, eles vão me gerar o que exatamente, né? E como isso vai chegar até mim, né? E aí a gente costuma dizer que você tem alguns canais que eles são canais meio que são os canais focais, né? O ponto focal para receber todo esse volume de resultado. Então, um exemplo, os canais pagos, eles costumam gerar resultado, né? Gerar tráfego para um canal focal seu como um site ou como um blog. Então, pô, a gente já sabe que aquele site ali, aquele blog, ele é o ponto focal que a gente tem na nossa empresa para a gente conectar os resultados, né? Então, aqui já entra um ponto muito importante de você ter essa clareza. Pô, o que eu estou esperando nesse canal? Eu estou esperando que ele gere tráfego para o meu site, para depois eu conectar isso com aquele meu KPI de empresa, né? Que é o lead qualificado. Ou, num caso, por exemplo, de um canal de terceiro, um revendedor ou uma estrutura de canais mesmo, eles vão me gerar listas, né, para eu conseguir trabalhar direto na minha parte de vendas. A pessoa precisa ir para o meu site para se cadastrar, talvez numa landing page ou não, eu já vou pegar essa lista, né? Estrutura de eventos, por exemplo, que a gente trabalha bastante, é super importante para uma construção de marca, uma construção de reconhecimento e autoridade, mas que também gera lead ali, também gera um posicionamento, o que eu espero desses, né? Então, acho que tem duas coisas aqui, né? O primeiro é entender essa anatomia, entender essa jornada de até onde vai esse canal se conecta como com a sua estrutura, né? Em que momento? É via um site, recebi um sheets para se conectar, né? O segundo ponto é você entender um pouco mais sobre a anatomia desse próprio canal, né? Então, como a gente comentou, tem alguns canais que têm mais métricas do que outros. Geralmente os canais que somente tem um berço mais no digital, né? Então a gente está falando de mídia paga, a gente está falando de conteúdos orgânicos, a gente está falando de alguns trabalhos de SEO. Muitos desses canais eles já têm KPIs, métricas próprias, né? Então, como que eu gosto de geralmente trazer esse tópico? Você precisa ser um especialista em todas aquelas frentes, todos aqueles KPIs daquele canal? Cara, depende. Aquele canal ele é muito estratégico para você? Então é o primeiro ponto que você tem que levantar. Qual aquele guarda-chuva de canais que você tem são os mais estratégicos? Os mais estratégicos provavelmente é os que você tem um pouco mais de conhecimento sobre as métricas dele para você conseguir fatiar melhor essa jornada, né? Então, por exemplo, em SEO. Putz, e para mim é muito importante eu ser forte em SEO. Provavelmente eu não tenho que olhar só o volume de visitas que eu recebo de forma orgânica. Putz, isso daqui é o finalzinho do funil, né? Talvez é 2 passos para trás. Pô, SEO é muito importante para mim? Tá bom, então qual o volume de palavras que eu possuo com conteúdo escrito lá no meu blog, né? Dessas palavras, quais são minhas posições médias para eles, para saber se eu estou começando a aparecer ou não, né? Qual o meu volume de backlinks? Para aí sim eu conseguir conectar isso a, pô, entendi, eu tenho esse volume de palavras, nesse volume de posições, esse volume de posições provavelmente vão gerar esse volume de tráfego para o meu site e aí esse volume de conversões, né? Então, de uma forma geral, um frame que eu gosto muito de trazer, né, para as empresas que geralmente a gente mentora ou traz nas aulas, entenda que todos os canais de geração de demanda ele tem quase 3 momentos principais, né? Eu tenho ali um momento de volumetria, de alcance, de cobertura, de tamanho de público máximo. Então isso é, por exemplo, um volume total de participantes de um evento. Isso no mídia paga pode ser o volume de impressões ou de alcance, né? Num blog pode ser o volume total de leitores. Então eu tenho esse bloco maior de quantidade de base. Eu tenho um segundo bloco que é volume de usuários que se engajaram. Então fizeram alguma ação, alguma atitude que chegou um pouco mais próximo do meu objetivo final, né? Então em mídia paga pode ser um CTR, né, que é basicamente a taxa de pessoas que clicaram no anúncio dividido pelo total de pessoas que viram aquele anúncio, né? Então é quase os que engajaram, né? Posso olhar isso para SEO de uma forma mais orgânica sobre o volume de pessoas que preencheram uma newsletter, né? E por fim,
qual é o KPI na prática daquele canal que se conecta com o meu KPI de negócios, né? Então, mídia paga, eu posso esperar que ela já vai gerar lead? Pô, um evento, eu posso esperar que já vai gerar um lead qualificado ou eu espero que ele vai gerar um mailing para mim que eu tenho que aquecer? Então, acho que você entender essa relação ajuda muito a você definir que KPI que você vai colocar para o seu canal, né? Nem sempre vai dar para você considerar o KPI de conversão final para aquele canal. Às vezes ele é um cara que está participando da construção daquele resultado e não um canal que vai trazer o resultado já final. Perfeito. E você fala, né, dessa parte de justamente de conectar com a questão do KPI de negócio, né, que é o mais importante. Porque afinal a gente está aqui falando sobre um tema que no geral acaba ficando com marketing, mas que acaba sendo muito relevante para vendas. Por quê? Né? Porque está aqui na semana de vendas B2B. Porque é justamente essa importância de não parar no meio, né? Porque muita equipe de marketing pensa em gerar o MQL, né? Gerar o SQL, né? Gerar essa oportunidade, né? Esse contato que vai chegar na equipe de vendas. E uma vez que chegou na equipe de vendas, nunca mais, né, vê aquele resultado, nunca mais vê o que aconteceu com aquele visitante, né? Se ele converteu, se ele não converteu, se virou venda, se não virou venda, né? Por que motivo foi perdido se ele não virou, né? Que é um dos momentos também muito importantes, né, da análise do marketing, porque eu posso gerar um monte de lead com um evento, né? Posso gerar uma porrada de e-mail, né, reforço de marca bacana, e no final isso não gerar venda nenhuma, né? E às vezes isso, na verdade, é um efeito de longo prazo. Perfeito. Né? Não necessariamente é um canal que busca aquilo, né? Até se a gente for comparar canais, é um pouco difícil, né, de fazer essa conta. Por exemplo, eu quero fazer outbound e quero fazer inbound. Eu quero prospectar e eu quero ter, né, lá o meu marketing de conteúdo, meu blog. E aí você compara a taxa de conversão, aí você pensa, outbound converte muito pouco. Né? Enquanto o inbound, os leads que chegam lá sei lá, 20% que converte, outbound é 5%. Então, vou investir menos em outbound? Não necessariamente, né? Porque às vezes o outbound pode trazer um lead maior. Né? Às vezes pode trazer uma empresa que tem um perfil muito mais alinhado, né? Que gera um ticket médio maior, que gera uma receita maior, e no final das contas, né, na análise de canais, né, independe da forma como você chegar lá. No final das contas, o que importa é gerar receita. Perfeito. Cara, é legal você ter trazer esse ponto, porque é uma coisa que a gente fala muito ali nas turmas de vendas, né? Na Exchange, quando a gente está analisando isso. Porque, na maioria das vezes, na nossa ótica de vendas, a gente vê o quê? Às vezes um lead desqualificado, um lead fora o time, um lead frio, um lead que não é necessariamente o decisor, né? E aí, óbvio, provavelmente é o que está acontecendo, né? Mas quando a gente pega esse bloco de leads que a gente está recebendo, é legal talvez a gente quebrar eles para entender e conseguir até direcionar um pouco mais do marketing sobre o porquê que está acontecendo aquilo, né? E aí eu acho que você começa a chegar em pontos que até você trouxe que eu acho super legais. Pô, às vezes você tem um canal que gerou muito lead para você, mas aquele canal ele não tem o objetivo de converter. Ele estava com aquele objetivo de só nutrir com informações. E aí aquele lead não está no time da gente vender, né? Então não dá para o marketing passar aquele lead para você vender, porque a pessoa não está interessada ainda em comprar, né? Ela ainda está naquela etapa de, pô, deixa eu entender qual é o melhor CRM para trabalhar, pô, deixa eu entender por que a Plumes é o melhor CRM. Ele está nessa etapa ainda de entender por quê, né? E não de, pô, me passa uma proposta. E é legal a gente ter essa ótica, porque quando vendas olha disso e aí cruzando isso com canais, pô, todos os leads que eu recebo desse canal aqui de outbound, por exemplo, eles vêm fora do time. Cara, provavelmente não é que o lead é desqualificado, provavelmente esse lead está fora no time, quer dizer que ele está num momento anterior do momento de venda, né? Então, quando a gente olha dessa forma, você separa isso por canais, você entende, pô, aquele canal tem este objetivo, aquele canal deveria me fazer isso. Fica muito mais claro que você virar e falar, pô, esse lead, ele é um lead desqualificado para agora. Tá, mas o que eu faço para resolver isso? Não é mudar o canal, porque o canal, na essência dele, talvez o nosso canal de outbound, o nosso pitch do BDR, vai ser ainda aquele pitch que eu vou trazer a pessoa no primeiro momento e ainda tenho que nutrir ela, enriquecer com informação, né? Então, às vezes não dá para esperar já que aquela oportunidade que veio do BDR direto, aquela que ele acabou de falar, já vá direto para a mão do vendedor. Talvez tenha que passar ali por um processo ainda de, pô, vamos dividir um pouco de material rico, né? Vamos mostrar alguns termos no blog, vamos trazer um case dos verticais que estão atrelados àquele cliente para ele ver como nós temos mais propriedade para trazer isso, né? Então, acho que é interessante essa ótica de vendas ver um pouco mais sobre essas origens. Sim, e é importante até porque a gente já viu casos de parceiros que já acaba gerando até uma certa rejeição natural por aquela lista, né? A gente já teve parceiros que falavam pra gente, a gente briga toda hora com o pessoal de vendas porque ninguém quer abordar lead que vende e-book.
Ninguém quer abordar o cara que vem de evento. Ninguém quer abordar o cara que vem, né, do inbound, né, dessa parte de conteúdo. Só que aqui na Plumes, pra gente, é muito importante essas listas. Perfeito, Aqui o nosso trabalho com as listas de conteúdo acaba sendo até tão efetivo quanto as listas frias. perfeito. Por quê? Porque tem uma comunicação, né, tem uma análise, o pessoal de prospecção entende o valor daquela lista. E aí, se você não faz a análise, você só joga, né, essa lista de leads para venda, né, ou até, igual você falou, né, do BDR que joga para o closer, aí, no final das contas, pode gerar, né, uma rejeição de quem recebe esse lead sem preparo, sem contexto, né, e a pessoa já sabendo que muito provavelmente não vai converter. Perfeito. Cara, e aí, sem se estender, mas só complementando um ponto que eu acho que é super legal da gente trazer, talvez, em Ilopar, acho que duas perguntas simples sobre esse cenário que acontece pra caramba, acho que em todos os tipos de operação, né? A primeira pergunta é, pô, qual que é o objetivo de cada um dos canais ali, né? O que o marketing está usando de objetivo para cada um daqueles canais, ou o time de pré-vendas, ou enfim, quem está cuidando ali das gerações de demanda, né? Qual que era o objetivo que a pessoa tinha sobre aquele canal, né? Então, e aí esse objetivo de canal, ele realmente conversa com o canal. Então, por exemplo, né? O exemplo que você até trouxe, tem canais que vão trazer uma pessoa de final de funil, uma pessoa já pronta para comprar, ela vai precisar passar de outras etapas. Você tem essa clareza, né? Porque aí, igual a Plumes já trabalha com isso organicamente, né? Pô, a gente a ferramenta já entende isso para separar que essa pessoa ela é relevante, mas ela vai ser relevante para a venda ali na frente. Hoje ela é relevante como um público aderente, né? E eu acho que o segundo ponto, Henrique, que é legal também de a gente provocar, é o que a gente tem de, talvez, melhorias, né? Então, o que a gente teve de aprendizado? Aquele lead que chegou até ali e talvez não converteu, está um pouco fora do perfil, o que faltou exatamente para a gente voltar e retroalimentar esse processo? Isso é uma coisa que a gente vê bastante que não acontece tanto, né? Então, às vezes a gente tem muitas reuniões ali entre marketing e vendas que a gente entra aí, tem aqueles vários painéis, o marketing traz o painel dele, vendas traz o painel deles, aí fica uma discussão de, o lead é bom, o lead é ruim, você não atende... E não é isso, né? No final esse lead, o que faltou para ele, né? Como que a gente alimenta informações que a gente tem tanto em venda, dos nossos close, nossos hunters, quanto na parte de pré-vendas, para a gente azeitar um pouco mais nossos canais, né? Sejam canais ali de marketing, sejam canais de terceiros, né? Sejam canais ali virais. Então, o que faltou exatamente para a gente pulverizar, né? Teve um caso, assim, só para trazer que eu acho que é interessante, de canais que a gente chegou à conclusão que faltava um pouco das pessoas terem um pouco mais de percepção da marca, do produto de uma forma geral. A gente não era tão forte no mercado. Cara, ali não adiantaria a gente marretar em conteúdo orgânico, marretar em conteúdo pago, porque essa exposição, né, de marca, exposição de produto de forma genuína, não ia adiantar ainda, né? Então, qual foi a estratégia principal ali? Cara, PR. Então a gente precisou ali montar um case com um time de vendas e marketing unidos, né? De definir lá 2, 3 perfis, segmentos que eram muito fortes, e isso para mídia, né? Então você vê, um feedback que veio ali do nossos closers, né? Um perfil que estava faltando para a gente retroalimentar e dizer, qual canal que pode ajudar a pulverizar isso. Perfeito. Perfeito. E, bom, então, para a gente chegar, né, na dimensão final dessa discussão, quais são as ferramentas necessárias para a avaliação desses canais, né? Que, beleza, eu tenho que entender métrica, tenho que entender KPI, mas o que vai me dar um apoio técnico para eu conseguir realmente mapear isso, ter uma noção de como estão esses resultados? Perfeito. Cara, eu acho legal, né, só reforçando um ponto que a gente trouxe, desses canais, você sempre tem que ter em lógica que você precisa conseguir conectá-lo ao seu resultado final. Então, o que isso quer dizer? Se eu não consigo identificar aquele origem, se eu não consigo identificar aquele lead lá na minha operação de vendas, lá na minha conversão final, cara, tem um problema gigantesco, né? Então, aí você começa a ver uma estrutura de eu preciso ter um lugar focal, por exemplo, a Plumes, que é um lugar onde eu centralizo toda essa informação e eu consigo garantir que eu sei da onde veio cada pessoa, né? Então, partindo desse princípio, então eu tenho aqui o meu lugar central, onde eu vou identificar, pensando em negócios, qual foi a origem desses caras, quem converteu o que e como, né? Partindo dessa premissa, voltando para trás, a gente vê qual é a ligação dos canais com essa ferramenta. Então, você tem alguns canais que têm conexão direta. Então, por exemplo, mídia paga. Mídia paga geralmente tem integrações nativas, né, com CRMs, com ferramentas para eu conseguir traquear isso. Então, eu consigo identificar, a pessoa de um anúncio meu que eu entreguei, qual é, por onde ela passou no meu site, né, se preencheu o formulário ou não, para eu conseguir identificar isso dentro do meu cenário, né.
Só que eu tenho outras ferramentas que elas talvez não vão ser integradas nativamente e também porque não vão fazer sentido de estar 100% conectadas ao meu CRM macro, né? Ao meu CRM central. Então, é importante só a gente, de bate-pronto, já entender, cara, quais ferramentas realmente são ferramentas que vão te gerar lead, talvez de final de funil, né? Que geralmente são mídias pagas, uma parte, às vezes, de conteúdos orgânicos, e aí essas ferramentas precisam estar conectadas, integradas ao seu processo, né? E outras ferramentas que elas são talvez um pouco mais amplas, elas cobrem diversos pontos, e aí é importante você olhar ferramentas separadas, né? Então, por exemplo, em SEO, SEO eu vou ter um ecossistema toda parte dele, né? Não dá para eu esperar que todo o meu bloco de SEO esteja obrigatoriamente conectado ali no meu CRM, né? Até não faz muito sentido, né? Você tem um SEO gerando tráfego, é esse tráfego, esse site que faz muito sentido estar conectado, né? Então, partindo dessa premissa ali que você tem ferramentas que vão estar ligadas lá ao funil final, faz muito sentido você ter tracking delas, tem outras que não tanto, faz sentido você ter ferramentas terceiras. E aí você vê, por exemplo, SEO, umas ferramentas do Ubersuggest, do próprio Neil Patel, o SEMrush, que são ferramentas ótimas para você analisar um pouco mais dessa parte de SEO, né? Para redes sociais, você vê várias ferramentas que acabam conectando e gerando muito insight sobre o que está acontecendo no seu conteúdo orgânico. O BuzzMonitor eu acho super interessante, o ML Labs eu acho também bem legal. Então, tem algumas ferramentas que te ajudam a gerenciar ali aquele bloco de social, né? Parte de content, eu acho que tem muita ferramenta que ajuda a gerar esse tipo de conteúdo, né? Eu, particularmente, gosto de algumas ferramentas que até ajudam a gerar um pouco de insumo de conteúdo. Então, algumas que até não são tão conhecidas, mas o Answer the Public, por exemplo, eu acho ela muito legal. Depois, quem tiver a oportunidade para dar uma olhada, ela é legal, ela te mostra um pouco do volume de buscas de palavras estratégicas que você pode ter, ela é super interessante, né? Você tem algumas ferramentas terceiras que até ajudam a gerar parte desses conteúdos, né? Então, um Orkana, às vezes está ajudando a gerar conteúdos via freelas, ou até uma RD que tem ali um processo também de geração desses conteúdos, de manutenção desse blog, né? Um HubSpot também que tem aquele módulo ali específico para conteúdo, para blog, para geração de SEO, né? Então, acho que vai muito de os blocos que você está selecionando e você ter essa premissa de esse canal aqui, ele está me gerando um resultado, né, de final de funil, né? Ele é um resultado ele é um canal que está me gerando muito lead super qualificado, né? Porque se isso está acontecendo, é muito importante que ele esteja conectado, né? E as ferramentas, né? E os canais que talvez não estão gerando aquele lead tão qualificado de final de funil, gera um lead talvez que precisa de um pouco mais de aquecimento, de um processo maior. Acho que é importante você olhar ele em ferramentas separadas. Né? Perfeito. E até ressaltando essa questão da integração, né? Porque não adianta nada você fazer a sua campanha lá, né? Personalizada, tocando na dor do cara, e isso não chegar para vendas. Perfeito. Né? Você lá faz lá todo o seu copy, não, eu vou fazer um negócio persuasivo aqui pro cara, né? Pra gente que é de CRM, o cara que tá de planilha. Então eu vou fazer tudo direitinho, vou bater nas principais dores que o pessoal tem, né? Organizando a área comercial em planilhas e tal. Aí quando chega lá no vendedor, o vendedor, né, não tem nenhum insumo disso e no final faz uma apresentação, né, com outro cenário, Perfeito. achando que é outra coisa, né, e até para entender justamente qual campanhas que não está dando certo. Né, a gente tem vários exemplos aqui na Plumes de a gente viu que uma palavra-chave que a gente estava usando para um anúncio de mídia paga não estava trazendo resultado, estava trazendo um monte de lead que no final acabava sendo perdido por não entender o que era a plataforma. Perfeito. Então, precisa ter essa integração para ter essa inteligência. Sim, e até o processo contrário também, né? Porque, por exemplo, pegando exemplo igual você comentou, quando o vendedor sabe qual foi exatamente o anúncio que levou o usuário para dentro do seu funil de venda, você conseguiu converter, te traz insights já de rapport. Pô, você já sabe qual foi a mensagem ou qual foi o call to action ali daquela parte de campanha ou de estratégia que gerou interesse na pessoa, né? Ali já tem um pedaço de rapport para você conseguir saber mais ou menos aonde você consegue aplicar melhor, né, o seu spin, ou você já vem com algumas informações primordiais. E aí, durante ali o seu time de pré-vendas, talvez fazendo aquela pré-qualificação, aquele mapeamento, você pode até o depara, né? Pô, eu sei então que sempre que eu trabalho com aquele criativo que eu bato sobre dores, tá trazendo uma pessoa que é evidenciador. Pô, quando eu tô trazendo ali um criativo falando de verticais, segmentos que eu sou muito forte, eu trago uma pessoa um pouco mais claro daquele nicho. Então, esse deparo ele acaba sendo muito estratégico, né? E até para ser refinado. Uma coisa que a gente faz bastante, e eu particularmente gosto, né? Porque acho que marketing e vendas acaba sendo uma única estrutura. Tudo que você está coletando ali no lado de vendas, isso retroalimentar para suas campanhas, né? Para suas estratégias, que às vezes não acontece.
A gente tem aquela conversa ali do marketing, conhecer um pouco mais do público, conhecer do produto, conversar ali com o marketing, com o customer, e acabou, né? Monta lá aquela persona, monta o ICP, tem aquilo mapeado, escrito em pedra, bota a campanha para rodar, de tempos em tempos ele revê. Cara, quase que diariamente a gente muda o tipo de informação que a gente está consumindo, né? Muda o tipo de interesse. Então, é muito importante você ter isso em mente para entender que você tem que ter uma rotina diária com o seu time de vendas e absorver aqueles insights que estão tendo, né? Pô, esse perfil aqui não chegou tão aquecido. Pô, falei um pouco mais com um stakeholder e não com um decisor. Pô, essa pessoa aqui não veio tão claro entendendo qual é o nosso produto. Pô, tudo isso aqui é insumo que o marketing não vai conseguir pegar, né? Só vendas consegue identificar isso. E aí a gente precisa também, no lado de vendas, identificar essa informação e retroalimentar, trazer de volta ali para a mesa o cara de marketing, porque senão ele não vai ter isso para ir refinando, né, os conteúdos. Perfeito. Bom, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Então, né, muito obrigado, Brandon, por vir aqui, né, dispor do seu tempo para gravar com a gente. Espero que o público tenha gostado, né? Se você gostou bastante aí do conteúdo, deixa um comentário aí no chat do YouTube, né, deixa o seu feedback para a gente, que a gente sempre quer, né, trazer conteúdo de qualidade, né, sempre trazer conteúdo realmente do que vocês precisam. E, só para finalizar então, o Brandon pode aí falar suas considerações finais, até falar um pouquinho aí da Escola Exchange para quem quiser saber mais. Perfeito. Bom, obrigado pelo tempo, né, de vocês, pela atenção, espero que tenham gostado. A gente, na Exchange, a gente é uma aceleradora de operações de vendas, né, muito focado na parte de liderança de vendas, então cursos que trabalham justamente com esse bloco em geração de demanda até a parte final de conexão mesmo em vendas, né? Então acho que esse é um grande foco que a gente tem. Então, quem tiver nesse momento hoje de liderança de operações de vendas, quiser dar uma olhada na nossa metodologia, a gente é muito focado ali nessa construção dessa máquina de vendas, focados em acelerar os líderes, né? Então, trazer todo esse conhecimento, esse know-how para acelerar eles. Tá? De uma forma geral, também coloco à disposição para quem quiser depois fazer algumas perguntas, tiver algumas dúvidas e tal, pode seguir lá nosso perfil na rede social, @escolaexchange, ou me procurar, @Brandon, só tem eu, então não vai ser difícil de encontrar. E agradecer novamente pelo tempo aí e pelo espaço, Henrique Plumes. A gente agradece aqui e, né, você que está aí, pode esperar que ainda tem muito mais conteúdo aí para a semana, a gente só está no primeiro dia, né, tem mais conteúdo ainda para vir aí, então continue acompanhando e eu também me coloco à disposição, eu sou head de conteúdo aqui da Plumes, Henrique Lubick, você me acha lá no LinkedIn, meu sobrenome também é um pouco diferente, então vai ser fácil de achar lá também. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima. Valeu, pessoal.